Bancob, que era Bancob, a história dessa Constituição, que foi escrita pelo primeiro presidente do Bancob, que foi o Raimundo Mariano do Vale. Antes de contar a história do Bancob, eu queria falar o que é o Bancob. Hoje o Bancob, ele é chamado de Banco Sicoob, né? É um banco cooperativo do Brasil que trabalha com o Sicoob. Ele atualmente é um banco múltiplo que está instalado no Distrito Federal. Ele é o responsável por ajudar, é o responsável por fazer com que a gente consiga fazer compensação de cheque, que a gente consiga ter os nossos produtos, tenha liquidez nos nossos empréstimos e várias outras coisas. O Banco Sicoob ele é a base para o funcionamento de muitos processos que a gente trabalha com o cooperado. A história do Banco Sicoob é muito, muito, muito longa. Tiveram vários acontecimentos durante a história, desde 1964 até hoje, que influenciaram na criação dele e após a criação dele em outros acontecimentos. No entanto, eu separei alguns eventos para falar hoje, porque nosso tempo não, não é muito grande, né, para falar de tudo, que foram os eventos de 1934 até 2021. No entanto, eu vou falar só desses anos em específico. Mas, além disso, eu queria voltar lá no Marco Zero, que foi em 1902, quando a primeira cooperativa de crédito financeiro foi criada aqui no Brasil. Desde 1902 até 1934, as cooperativas de crédito no Brasil tinham um processo bem rudimentar. Elas eram apenas baseadas em confiança mútua. Elas tinham processos de operações bem simples, que eram alguns empréstimos. No entanto, elas não eram muito regradas e muito funcionais. Quando se tratava de bancos, elas estavam muito atrás. E, inclusive, muitas cooperativas tinham um tempo de vida muito curto, porque elas tinham várias dificuldades com supervisão, gestão, elas não tinham apoio do governo. Elas passavam por muitas dificuldades. Então, em 1934, a realidade das cooperativas de crédito começou a mudar um pouquinho com a criação da Caixa de Crédito Cooperativa, que foi um órgão que veio para ajudar a centralizar a parte financeira das cooperativas. Foi quando elas começaram a trabalhar com a segmentação de, de dinheiro entre as singulares e começaram a ter um apoio de crédito. No entanto, as cooperativas ainda ficavam muito atrás dos bancos. Elas não faziam basicamente nada, elas não faziam compensação de cheque, não faziam nada. E em 1951, teve a criação do BNCC, que é chamado do Banco Nacional de Crédito Cooperativo, que foi quando as cooperativas de crédito começaram a ter acesso ao sistema bancário, que foi a partir daí que a gente começou a conseguir fazer a compensação de cheque, repasse e, e poder oferecer para os nossos cooperados vários serviços bancários, como seguros, consórcios e essas coisas. E só que as cooperativas de crédito elas ainda não eram consideradas bancos, não eram reconhecidas. Então, elas ainda tinham um longo processo pela frente, principalmente porque elas não tinham a cooperativa de crédito, ela não tinha legislação. Então, era muito difícil saber como que ia ficar o funcionamento dela e manter o funcionamento. Então, em 71, a gente teve um outro marco fundamental para a história do Bancob, que foi a lei que foi sancionada, a lei número 5.764, que foi sancionada para definir a política nacional das cooperativas. A partir daí, a gente teve a instituição de um regime jurídico que mudou um pouco o cenário das cooperativas de crédito. Mas ainda não era um cenário perfeito, porque as cooperativas elas ainda não eram reconhecidas como instituições financeiras. Aí, em 88, quando saiu a Constituição Federal, a gente passou a ser reconhecido através do artigo 192. E o nosso cenário foi melhorando. Essa época de 71 até 88 representou muito avanço para as cooperativas.
Além do reconhecimento, elas conseguiram crescer bastante. Só que da história da construção do Bancob, nem tudo foi ouro. Em 90, teve a extinção do BNCC durante o plano do Collor, no decreto 99.192. E, assim, se tem uma palavra para definir essa época para a cooperativa de crédito, certamente é a palavra caos. Porque a ideia do plano do Collor era que, de pouquinho em pouquinho, o BNCC ia fechando e as cooperativas iam ter que arrumar outro jeito para funcionar. Só que na prática foi que de um dia para o outro eles fecharam tudo. Eles bloquearam as contas, o dinheiro que o pessoal das cooperativas de crédito tinha dentro do BNCC, os cheques pararam de compensar e a maioria das cooperativas mal conseguiu abrir as portas porque elas não tinham como se manter. Foi um período que foi bem instável para as cooperativas, inclusive aqui em Brasília, várias lideranças correram de um lado para o outro procurando maneiras de conseguir reverter a situação. E foi bem nessa época que a gente as cooperativas fecharam convênios com os bancos tradicionais. Inclusive, o nosso sistema ele fechou com o Banco do Brasil. Só que não foi um cenário perfeito, a gente chamava eles de bancos parceiros, mas a gente tinha muita dificuldade com esses bancos, porque para eles nós éramos mais um cliente. E as cooperativas elas tinham muita dificuldade em conseguir trabalhar dentro dos ideais cooperativos. A gente tinha taxa muito alta, a gente não conseguia considerar as particularidades das cooperativas para os cooperados. Enfim, a gente tinha que trabalhar de acordo com a padronização comercial dos bancos parceiros. E foi bem nessa época que ficou muito evidente que as cooperativas precisavam de um banco próprio que tivesse os seus próprios, que tivesse dentro dos ideais cooperativos. Mas a gente teve muita dificuldade nessa época porque tinha uma regulamentação que meio que dizia que as cooperativas não poderiam ter um banco próprio. Não era uma lei proibindo, mas ficava subentendido que as cooperativas elas não poderiam ter banco próprio. E teve vários projetos durante essa época, vários líderes tentaram falar com o Banco Central para tentar um projeto de banco próprio cooperativo, só que não dava jeito, era tudo recusado e era muito difícil para as cooperativas. E depois de muitas conversas, teve até o projeto do Cicobi de Minas, que eles tentaram abrir um banco próprio. O projeto ele andou bastante, mas ele foi vetado em algumas partes por causa dessa proibição. Mas foi meio que um ponto inicial para a gente conseguir se basear nos projetos, para então surgir o Bancob anos depois. Graças a Deus, em 95 teve uma resolução do Conselho Monetário Nacional, na verdade foi uma reformulação da resolução 2193, que permitiu que as cooperativas tivessem um banco próprio. Inclusive, teve exigência dentro dessa resolução que todos os bancos de cooperativas fossem nomeados como bancos cooperativos e fossem de sociedade anônima fechada. Então, nessa época de 95, eu não coloquei aqui, mas também teve um encontro, um encontro de Uberaba, se eu não me engano, que aconteceu em Minas Gerais, onde o Raimundo, que foi o primeiro presidente do Bancob, ele encontrou várias lideranças, ele fez um contato com várias lideranças, que esse encontro, inclusive, foi chamado como ponto inicial para a reformulação dessa resolução. Porque durante esse encontro ele conheceu algumas pessoas e falou sobre os projetos que a gente tinha, inclusive o Cred Minas, para a criação de banco próprio. E alguns meses depois saiu essa resolução. A partir dessa resolução, teve muitos projetos, muitas ideações, vários não, vários sim. Teve tantos projetos negados pelo Banco Central que muitas vezes as cooperativas ficavam desmotivadas. Só que em 96 teve um encontro de lideranças de várias singulares e centrais para trabalhar no projeto do Bancob, que ainda não era nomeado assim, mas ele foi sendo trabalhado, ele teve uma estrutura jurídica, de governança, eles foram trabalhando todos os pontos para que o Banco Central não pudesse negar a construção dele. Foi um período muito longo, aqui a gente coloca só de 1996 até 97,
No entanto, eles consideram que essa ideação do Bancob começou lá em 90, quando foi proibido, quando foi extinto o BNCC, e depois de muitos sims, muitos nãos, em 97, eles tiveram a primeira aprovação do Banco Central, inclusive saiu um jornalzinho, esse jornalzinho que eu botei na imagem, falando que o Bancob tinha sido aprovado. E foi em 97. Em julho de 97 saiu esse jornal. E em setembro de 97, o Bancob abriu as portas. E depois eu vou pular lá para 2021, que foi quando o Bancob passou a ser chamado de Banco Cicobi. Porque tem tanta coisa que aconteceu de 97 para 2021 que eu não consigo falar, mas durante esse período a gente teve o aumento dos cooperados, a gente teve o reconhecimento. Eu até anotei aqui, deixa eu ver o que aconteceu. A gente teve o desenvolvimento de vários produtos e serviços, consolidamos a nossa governança e conseguimos fazer uma integração tecnológica entre 97 e 2021. E por questão de tempo, eu pulei tudo isso, porque teve muitos momentos históricos, né, nesse período, e eu estou um pouco nervosa, então eu entendi bastante. Estava planejando falar bastante coisa, mas eu quis trazer a história do Bancob, porque, por mais que eu tenha falado por cima, o Bancob ele passou por muitos processos de dificuldades até a construção dele. Ele teve que se reinventar várias vezes, eles tiveram que receber vários nãos, mas todo mundo que passou por esse projeto Bancob não quis desistir, porque eles sabiam a importância que um banco próprio teria para o cooperativismo de crédito. E essa história desse livro falou muito sobre a valorização do esforço coletivo e a importância da governança cooperativa, porque durante esse período que a gente trabalhou com o BNCC, antes da gente ter o banco próprio, que a gente foi conveniado, as cooperativas de crédito elas foram crescendo, só que elas foram crescendo com um volume muito menor do que elas tinham capacidade de crescer, porque elas não tinham um sistema por trás delas. E quando elas conseguiram desenvolver o banco próprio, elas conseguiram crescer muito, ganhar reconhecimento, tanto que hoje o cooperativismo de crédito é uma parte muito importante dentro do sistema econômico. Só que para ele chegar até onde ele está hoje, ele teve que passar por muitas dificuldades, muitas crises econômicas e regulatórias, até a gente chegar nesse nível que a gente está. E foi por isso que eu achei essa história muito interessante para trazer para vocês, gente. É isso. Muito obrigada. Muito legal a gente saber a história do Bangkok. É, a Duda falou, né, aí um pouquinho, e a gente hoje só consegue operar com produtos como cartão de crédito, previdência, consórcio, graças ao Bangkok. O Bangkok, ele existe para subsidiar as cooperativas, né, nessas transações que a gente faz interbancárias, como a Duda falou. Ele representa as cooperativas junto ao Banco Central. Ele é um órgão normativo também para a gente, né, para as cooperativas, cria regulamentos, cria as ordenações, né, dentro do sistema cooperativista, é quem cuida lá do CCS. Quando eu entrei na cooperativa, eu tive a oportunidade de participar de um programa que existe antigamente, chamava Provi, que todo funcionário tinha a oportunidade de ir lá e conhecer todos os órgãos que tinha ali que tem ali no setor gráfico, né, que é o CCS, a Central, o Bancob, a gente podia visitar a sala do presidente. Assim, por curiosidade, alguém sabe o nome do atual presidente do Bancob? Ninguém sabe, né? Então, é o Marco Aurélio Almada. Ele é uma pessoa extremamente engajada no cooperativismo. Vários cursos que tem disponíveis lá no Cicobi Universidade têm a participação dele. Então, ele é uma pessoa fantástica, assim, tem uma história de vida muito boa. Se vocês puderem seguir ele no Instagram, ele fala umas coisas bem interessantes. Acho que ele tem LinkedIn também. Façam um curso lá do
do orientador financeiro, tem a participação dele também. Então, assim, ele é um presidente que ele está muito engajado no cooperativismo. Ele tem muita coisa interessante para trazer para a gente de conhecimento sobre cooperativismo. Sempre nos eventos que tem sobre cooperativismo, ele está presente. As falas dele são muito, muito interessantes mesmo. Então, só para agregar aí um pouquinho o que a Duda trouxe. Se alguém tiver alguma curiosidade aí, que saiba também para compartilhar com a gente. Se alguém quiser tirar alguma dúvida também sobre o que a Duda falou, eu vi o Marcos levantando a mão. Você queria falar alguma coisa, Marcos? Não eu ia falar do Almada, mas aproveitar para dar os parabéns para a Duda. É um tema que é um pouco complexo, né? Muita assim, informação técnica também, mas assim, é bem importante para a gente saber como que surgiu e o que isso trouxe de benefício para a gente, né? Como a Solange também complementou. Mas muito bom. Tinha coisas aí que, por exemplo, eu não sabia também, fiquei sabendo agora. Mas parabéns. Outra coisa interessante, hoje o Bancob ele também tem linhas de crédito, né? Para vários meios, né? O crédito agrícola pelo Bancob. Tem algumas cooperativas que atuam, mas eles têm lá financiamento imobiliário, pelo Bancob. Que mais? A gente faz consignado nosso de funcionário, a gente pode fazer pelo Bancob. A gente tem convênios de consignados para servidores públicos que também são pelo Bancob, que é funding lá do CCS, né? Que é tudo pelo Bancob. Então, ele é um banco bem completo, que não deixa nada a desejar comparado a um banco tradicional de mercado aí. Então, assim, para vocês verem a solidez que é um banco cooperativo que a gente tá inserido, né? Pode falar, Bia. É, eu gostei muito desse tema, porque, primeiro, eu queria te parabenizar, Duda, acho que foi muito legal trazer a história, né, do início de tudo. E, assim, eu acho que o que eu pude mais pegar nesse tema, além da história em si do Bancob, foi a lição dele. Porque se a gente parar para pensar, ele era um projeto. E, assim, não deu certo logo de início, logo de cara. Mas no final deu. Pela persistência, pela intercooperação, sabe? Pela junção de todas as pessoas que estavam ali naquele projeto, de novas pessoas que foram inseridas nele, pela ideia de cada um, pela persistência de cada um. Então, assim, acho que isso faz mais do que sentido pra gente, né? Então, muito interessante. Parabéns, Duda, pelo tema. Acho que é motivador pra gente estar nesse meio. É bem isso que você falou mesmo, Bia. Para a gente ter ideia, hoje o Bancob ele participa de comitês dentro do Banco Central para desenvolver soluções para instituições financeiras. Comitês que instituíram o PIX, comitês que instituíram o Open Finance, tudo tem participação do Bancob. Então, o Banco Central ele vai lá, ele elege algumas instituições e o Bancob está sempre presente, né, participando desses comitês para vocês verem o peso que a nossa instituição hoje tem dentro do sistema financeiro. Está bem consolidado. Inclusive, o Banco Ciclado, ele fica pertinho da gente, tá bom? Ele fica bem ali, junto com a central, aqui no CIA, né? Só. Fica bem ali na mesma sede que a No setor central, gráfico. isso, no setor gráfico. E ele é muito grande, né? Ele faz muitas coisas pra gente. E, pelo menos eu até então, eu não sabia como que era esse funcionamento. Eu nem sabia que para a gente conseguir compensar cheque, a gente precisaria de um banco nas nossas costas para a gente fazer isso. Na minha cabeça era só, a gente tá aqui e pronto. Mas não é assim, a gente precisa de alguém nas nossas costas para a gente ter acesso ao sistema bancário. Então, esse livro é maravilhoso, gente. Quando vocês tiverem a oportunidade, leiam. Ele é muito grande, ele fala sobre vários acontecimentos. Esse livro é como se fosse uma bibliografia. Ele é contado pelo primeiro presidente, e ele vai contando acontecimento por acontecimento. Ele é até um pouco confuso, porque ele conta os acontecimentos com base no que ele lembra. Aí bota 95, 97, aí volta para 88, mas ele é muito legal. Claudio, né?
quer falar? Sim. É, o Bancob só existe um no Brasil inteiro, só esse aqui no CID. Então não tem em São Paulo, não tem nenhum aqui. O Bancob, ele é um único banco, né? Ele não é uma singular, não é uma cooperativa igual a gente, né? Ele é um banco mesmo. Então, inclusive ele tem a agência 001 que ela ficava lá, ela funcionava lá no setor gráfico mesmo, lá onde é a central. A agência agora, ela não, acho que ela não tem mais uma unidade, ela não funciona mais como em formato de agência física, acho que só virtual. Acho que a Cris sabe um pouquinho sobre isso, né, Cris? Não existe mais aquela agência que tinha lá no Bancob, né? É, atualmente, atualmente não existe mais a agência Bancob, né? Eles trabalham lá, mas é com algo interno, né? Então, todos aqueles, até mesmo funcionários que eram da agência 001, eles tiveram que abrir uma conta em uma cooperativa para poder estar transitando, né? Mas antigamente teve, já tem uns 2 anos que não tem mais agência. Mas antigamente Entendi. tinha, aí era bem bonitinho lá. Você entrava assim no cantinho, era atendido, tinha as baiazinhas, foi bem legal. Há muitos anos atrás, ali no setor comercial, tinha algum Bancob, alguma coisa assim? Não, né? Tinha? Eu me lembro que já, mas já faz muito tempo, né? Isso faz muitos, mas é muitos anos mesmo. Ele era bem ali, quase de frente Na pro. esquina, né? Isso, ele era todo verdinho, assim. Era um É, prédiozinho ali perto, na frente do Pátio Brasil. exatamente. Bem na Era isso mesmo. esquina. Lá era o Bancob. Lá era. Lá era bem no iniciozinho, lá era bem pequenininho. Aí depois mudou pra central aqui no SIG. Cresceu, né? Tá bom, obrigado. Oi, tá me ouvindo? É, primeiramente, parabéns. Você pensa muito fora da caixinha e eu gostei muito do tema. Foi muito, muito legal, muito interessante de saber essa história, né? E você explica de um jeito legal, tá? Não fique preocupada de ficar nervosa. Deu para entender muito bem. Parabéns pela iniciativa. Achei muito interessante o tema que você trouxe, Duda. Gente, o pessoal tá sério, tá calado. O que foi? Vamos lá, só fazer uma observação aqui. Toda bacana. Acho que é interessante a gente ver assim a história, né? É, Agora, quando a gente pega do outro lado, quando a gente está, digamos assim, na concorrência, tá? É tão forte quando a gente vê a evolução da marca, porque alguns anos atrás, quando se falava em cooperativa, primeiro que a gente nem sabia o que que era, né? Isso é importante deixar bem frisado. Acho que lá na região sul, que é onde tudo começou, lá acho que as pessoas já tinham um entendimento maior do que era cooperativa, mas quando se falava de cooperativa de crédito, é, no mercado, de uma maneira geral, nos bancos, tudo, a gente não tinha aquele, né, aquele negócio assim, ah, não, é meu concorrente. Não é, a gente não considerava isso, porque de fato era muito, né, o negócio era muito pequeno ainda, tudo, mas assim, ele tomou uma proporção tão grande e com uma força tão grande que de uma hora para outra as pessoas começaram a falar assim, não, o sistema cooperativista de uma maneira geral, mas o Cicobi, né, falando mais diretamente, que a gente começava a perder operação e falava assim, "Ai, esse, esse negócio desse Cicobi, aí, isso tem, né, é algo que é regulamentado, dá conta de fazer, eles têm conhecimento para isso. E aí depois, quando você começa a se aprofundar um pouquinho mais na história, que você vê, né, que, cara, né, grandes instituições, ou que hoje grandes bancos, né, um grande banco alemão, por exemplo, ele é oriundo de uma cooperativa, né? E a gente não sabia. E aí é aquela tal da ignorância, né? Não a ignorância de ser a ignorância de não saber mesmo e de não buscar, de não estudar um pouquinho. Então,
essa sequência, ela é interessante quando a gente vê, porque a gente começa a aprender e começa a perceber o tanto que a gente pensa pequenininho, né? E aí o horizonte começa a abrir, né? E eu sempre, nas visitas que eu vou, eu sempre falo para as pessoas que não conhecem o sistema cooperativista. Hoje, essa semana eu fui numa e eu estava falando, poxa, a terceira maior força financeira nos Estados Unidos são as cooperativas. E os Estados Unidos é o maior mercado financeiro do mundo, né? Então, acho que isso é muito legal. E aí a gente pode ver aí o tanto que a gente ainda tem a crescer. E o Bancob é quem dá o respaldo, o Banco Sicoob, né? É quem dá o respaldo para as cooperativas. Se não houvesse Banco Sicoob, ou antigamente Bancob, como é que as cooperativas iam fazer suas operações? Então, acho muito legal e já fui lá no Banco Sicoob, entrei na sala de monitoramento de operações, né, de risco, cara, é muito legal, vocês não têm noção. É assim, um negócio que tem tanta tela de televisão que eu acho que a pessoa que trabalha lá ela deve ficar até meio doida, né? E é 24 horas por 7. Então, assim, é uma equipe entrando, a outra saindo, a equipe entrando, a outra saindo, e um painel fica vermelho, todo mundo corre ali para saber o que que é. Então, é uma coisa muito legal da gente ver e da gente entender, né? Acho que foi a Sol que falou, né? O Almada também é um cara muito bacana da gente conversar e fala assim, o português simples, que a gente precisa estar, né, sempre ali conversando as coisas simples. Eu, como trabalhei em algumas instituições internacionais ali tudo, você vai falar com o presidente de um banco desse, é um negócio tão complicado, só para vocês terem uma ideia. Pô, você não pode passar perfume, você não pode. Você entendeu? É tanta regra, é tanto negócio, tanto cheio de nome toque. Você fala assim: esse bicho aí não pisa no chão, não, né? Então ele não bebe a mesma água que a gente bebe, não. E quando a gente conversa com um cara igual o próprio Almado, você percebe que é uma pessoa simples, comum, né? Não é igual o pessoal dos bancos. Só essa contribuição aí que é uma coisa que eu acho muito legal entre a gente aqui e o mercado lá fora. O cooperativismo ele é lindo, né? O cooperativismo de crédito, não só de crédito, mas em geral ele é lindo. Mas é aquilo, para a gente sustentar o que a gente quer fazer, a gente precisa de apoio. E por isso que eu quis trazer, inclusive, complementando, por isso que eu quis trazer a história do Bancob, porque para a gente sustentar o que a gente é hoje e o que a gente, onde a gente queria chegar há muitos anos atrás, a gente precisou de apoio, a gente precisou de assistência e precisou abrir os horizontes, né? Pensar fora da caixa, porque na época os sistemas eles não eram perfeitos. Antes da gente ter um banco próprio, eles não eram perfeitos, muitas coisas não eram regulamentadas. Então, esse processo de criação, ele não só deu acesso a gente ao sistema bancário, ele ajudou a regulamentar o sistema todo. Tanto que tem uma parte no livro que fala que a gente saiu de ideais, de ideia, para um projeto estruturado e com governança, partes jurídicas e todo um sistema para a gente conseguir se manter. Não aconteceu igual com o BNCC, que criou em um ano e logo e alguns anos depois acabou. A gente queria manter por muitos anos, igual está acontecendo agora. Então é isso, gente. Alguém mais quer complementar? Eu senti falta do Edu falando. Porque eu sei que o Edu sabe alguma coisa e ele não falou. Vou dar uma de Rodrigo. Então, eu queria elogiar, eu acho que você explicou super bem, eu acho que é um tema muito bacana. É muito interessante quando a gente está dentro de uma cooperativa, a gente olhar como que tudo foi construído e o apoio que teve para aquilo se tornar o que é hoje. Então, muitas vezes a gente imagina que o projeto onde a gente está inserido hoje sempre funcionou dessa forma, ou já nasceu perfeito, e não. Foi em constante desenvolvimento e construção, e isso com apoio de muita gente. Eu acho que isso é igual, acho que a Bia falou, que é justamente a síntese da cooperativa. Eu acho que a gente sempre tem uma comunicação e consegue ter a ajuda de todo mundo.
E a gente ter esse conhecimento, né, de como que surgiu, como o desenvolvimento ocorreu dessa forma, e perceber que até hoje isso está dentro da cultura da cooperativa, eu acho que é muito interessante porque é aquele círculo completo, né? Tipo, surgiu nessa mesma cultura e a gente permanece desse mesmo modo. Então, parabéns, Duda, você explicou muito bem, é um tema muito bacana. Obrigada. É isso, Saulo, quer continuar? Eu queria te agradecer, Duda, por ter trago essa história para a gente, tá de parabéns. É sempre bom a gente conhecer, é uma coisa que eu já falei em uma outra apresentação, a gente tem que saber de onde a gente veio para saber quem a gente é, para saber para onde a gente vai, né? Então, a gente não perder essa essência, né, das pessoas que construíram tudo isso que é o sistema cooperativo do Sicoob, né? Então, eu queria te agradecer, agradecer todo mundo que participou, e boa sexta a todos, até o próximo Copa em Pauta. Você, gente, Tchau, tchau, pessoal. tchau. Tchau. Tchau, pessoal.